paz do Senhor. Eu gostaria hoje de falar sobre a fé que persevera. E para isso, eu vou usar o texto do Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 25, e vou usar como exemplo a vida de uma mulher. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando nisso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, dentre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo, Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que fizera isso. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. A história dessa mulher, ela é uma história que nos renova, revigora as nossas forças e aumenta a nossa fé. É a fé que persevera, porque a situação desta mulher é uma situação bem complicada. Eu costumo dizer, quando eu ministro dentro desse texto, que existem situações na nossa vida que são tão relevantes que ela toma a nossa identidade. E foi o caso dessa mulher. Nós não temos o nome dela, ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque a enfermidade tomou a identidade daquela mulher, assim como a mulher pecadora. O pecado do adultério tomou a identidade daquela mulher, assim como o cego de Jericó, a enfermidade tomou a sua identidade. E muitas das vezes a situação tão relevante tem a tendência a tirar de nós as nossas forças, tirar de nós a nossa esperança e a nossa fé. Quem não tem esperança não tem propósito, não tem por que buscar um foco, um propósito, um sonho, um objetivo. Mas a Bíblia diz que esta mulher, mesmo estando num estado degradante, triste, porque aqui existia, acima da enfermidade, existia a questão cultural. Para os judeus, nesta época, a enfermidade do fluxo de sangue era considerada uma impureza, ou seja, aquela mulher era considerada impura. O lugar onde aquela mulher estava, as pessoas não ficavam junto, ela não podia estar em qualquer lugar, porque ela podia ser apedrejada, ela era considerada impura. Eu fico imaginando os olhares, eu fico imaginando os comentários, a cadeira que aquela mulher sentava, a história diz, a cultura diz que tinha que ser queimada. Ou seja, a vida daquela mulher era uma vida solitária. A Bíblia não fala de família, mas se ela tinha alguma, ela perdeu. Porque diferente de Jairo, que tinha ao lado a sua esposa em busca da cura da sua filha, essa mulher está sozinha, buscando a sua cura, buscando a mudança da sua vida. Ela não nasceu assim. Ela não nasceu com aquele problema. O problema veio até ela, ela tinha que enfrentar. E ela tinha uma expectativa enorme. O Evangelho de Marcos traz para nós a informação de que ela gastou tudo que ela tinha. Se ela tinha algum recurso financeiro, ela gastou. Porque quando ela via a possibilidade de uma oportunidade dela ser curada, ela ia lá e investia esperança, investia fé, investia dinheiro para que ela pudesse ter o seu benefício, a sua cura. E nada adiantava. O texto diz que ao invés de melhorar, a situação dela piorava ainda mais por conta da frustração. Quem sabe você está vivendo assim? Quem sabe você não nasceu divorciada, você não nasceu enferma, você não estava desempregada até outro dia, mas o desemprego veio, a enfermidade veio, o casamento se deteriorou e hoje as pessoas já não conhecem mais você como a Ana, o Marcelo, a Maria, mas eles conhecem você como desempregado, como a divorciada, como a cancerosa. Mas eu quero te dizer uma coisa, você nesse dia vai conhecer a fé que persevera. Essa mulher tinha uma fé perseverante.
A Bíblia diz que ela estava sempre em busca da sua solução. Força física, ela não tinha mais. Força no espírito, ela também não tinha, mas ela tinha fé. E a fé fazia com que todas as vezes que ela via uma oportunidade, ela fosse em busca da sua cura. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Eu quero abrir aqui um parênteses para falar com você, minha irmã, com você, meu irmão, que muitas das vezes tem a oportunidade de, em determinados lugares, falar de Jesus. E nós falamos de tantas coisas, falamos da série, da novela, falamos de futebol, de política e deixamos de falar de Jesus. Precisamos aproveitar a oportunidade, porque se essa mulher não tivesse ouvido falar de Jesus, ela não teria tido a oportunidade de conhecê-lo e de receber a sua cura. Foi ouvindo alguém falar de Jesus que ela traçou um plano, que ela traçou um propósito, porque a fé faz isso. A fé faz você se reerguer, faz você traçar planos, projetos, propósitos. Ela se levantou e ela disse: se eu tão somente tocar. Ninguém nunca tinha feito isso. Até então as pessoas clamavam por Jesus, as pessoas se prostravam, mas ninguém nunca tinha imaginado que tocar na orla da veste dele faria diferença. Isso virou depois uma coisa rotineira. As pessoas começaram, em outros textos nós encontramos as pessoas começaram a tocar nas vestes de Jesus, mas ela foi a primeira. E a Bíblia diz que no meio de uma multidão, que se ela fosse descoberta, poderia ser morta, ela vai por debaixo, por detrás da multidão e ela toca. E quando ela toca em Jesus, Jesus para. E a Bíblia diz que instantaneamente o corpo dela já parecia ser curado. E Jesus, quando para, diz: quem me tocou? E os discípulos de Jesus, a multidão é grande, te aperta, te oprime, esbarram em você e tu diz quem te tocou. Ele: peraí, eu não estou falando de esbarrar. Eu não estou falando de tropeçar, não estou falando de encostar, eu estou falando de tocar. Quantas vezes nós entramos na casa de Deus, nós entramos na presença de Deus e só esbarramos, encostamos, mas quando você entrar na presença de Deus e tocá-lo, isso vai fazer toda a diferença na tua e na minha vida. E a Bíblia diz que Jesus pergunta e ela com medo, porque o que estava acontecendo ali era algo inusitado, ela não poderia fazer. E ela diz: fui eu, Senhor, quem te tocou. E o texto diz que Jesus libera para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Você percebe que a cura não é por fora, a cura é de dentro para fora. Porque primeiro ele devolve para ela aquilo de melhor que ela tinha perdido, que era a paz. A paz, ela vale mais do que a saúde. A paz vale mais do que o dinheiro. A paz vale mais do que tudo. A paz, ela mantém você no equilíbrio para você ativar a sua fé e conquistar a sua vitória. E ele diz: ser curada deste mal. Hoje eu te convido a você ativar, através dessa palavra, a fé que persevera. Leve essa palavra no teu coração. Mande para os seus amigos, mande para as pessoas que você conhece, para que você também possa ter outras pessoas com a fé que persevera. E que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.